E lembre-se, vou repetir mais uma vez, tá? Se acostume com isso, porque todas as vezes que eu subir no altar, começar a palavra, lembre-se que eu não estou te contando história. Lembre-se disso. O bicho está contando a história. Não estou contando a tua. Pode ser exatamente a tua. Porque todos nós temos situações que é como um vale de ossos secos. Situação que já está morta. Situação que não tem vida. Situação que é irreversível. Você olha assim, não tem o que fazer. Mas, nós estamos falando de fé. E nós estamos aqui para desenvolver a nossa fé. Nós estamos aqui para aprender, não segundo os conceitos humanos, não segundo a filosofia, não segundo a teologia, mas segundo a palavra de Deus. É isso que muda a vida da pessoa. É isso que transforma. O homem de Deus respondeu assim, Deus perguntou, poderão viver esses ossos? Só tu sabe, Senhor. Se o Senhor disser que sim, sim. Aí é que está um ponto. Tem aqueles que já responderia de cara, jamais. Impossível. Aqui não tem mais o que fazer. Isso aqui não tem mais jeito. Isso aqui está perdido. Não há mais o que ser feito aqui. Aí o Senhor vem e diz assim, então ele me disse, diga comigo, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouça a palavra do Senhor, assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer a carne sobre vocês, e cobrirei com pele, porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Diga comigo. E eu profetizei, conforme a ordem recebida. Ele fez o quê? É isso. Eu vou repetir mais uma vez aquilo que a gente vem batendo intensamente. Tudo que você falar, é aquela velha frase, fale o que quiser, solte pela tua boca o que você quiser. Realmente, porque tem pessoas que ele diz assim, eu falo mesmo o que eu penso, o que eu estou com vontade, a boca é minha, é verdade. Fale o que você quiser. Só que esteja preparado para dar conta das palavras que saem da sua boca. Porque tudo que sai da tua boca tem vida. Tudo que sai da tua boca é um profetizar. Tudo que sai da tua boca é como se você estivesse profetizando. O vale estava o quê? Estava seco, estava morto. Aí, poderão viver esses ossos? Não dá não. Tem jeito não. Isso não acontece. Isso não funciona. Isso não acontece dessa forma. Agora é impossível. Mas como ele era um homem de fé,
o Senhor disse assim: então profetiza, fala com ele. E diga assim. E mandou ele falar com quem? Mandou ele falar com quem? Te parece inteligente falar com ossos? Hã? Te parece uma coisa racional falar com ossos? Parece, sim ou não? O Senhor mandou ele falar. Mandou ele falar com a situação. Mandou ele falar, profetizar aquela situação revertida. Mandou ele profetizar que viesse à existência aquilo que não existia ali. E ele não achou irracional, ele não achou falta de inteligência, ele simplesmente, olha a continuidade, diz assim: e eu profetizei conforme a palavra recebida. Ele fez o quê? Eu profetizei conforme a palavra recebida. Aí diz assim: enquanto eu profetizava, diga comigo, enquanto eu profetizava, houve um barulho. Outra tradução diz assim: houve um rebuliço. Quem tem essa tradução? Está com a tua Bíblia aberta? Olha aí. Houve um rebuliço. Enquanto eu profetizava, houve um barulho. Enquanto eu profetizava, as coisas foram se movendo. Enquanto eu profetizava, as coisas foram acontecendo. Enquanto eu profetizava, houve um barulho. E o som de um chocalho, e os ossos juntaram osso com osso. E olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize. Profetize ao espírito. Profetize, filho do homem. E diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha destes 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Diga comigo: e profetizei, conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé. Era um exército enorme. Amém? Tudo profetizando. Tudo profetizando. Tudo profetizando. Lembre-se daquelas palavras: que é uma vida boa, uma vida abençoada. Então aprenda a pensar certo, falar certo e agir certo. Aprenda a profetizar, porque muitas vezes a vida da pessoa não está boa e ele acaba de secar a vida dele com palavras, com profecias negativas. A vida dele já vai de mal a pior, as coisas já não fluem, as coisas já não estão acontecendo, está um vale, está tudo seco na vida dele, e ele seca ainda mais a vida dele, falando o que não deve, dizendo que não acontece, que isso aqui não vai para frente, que não está funcionando na vida dele, nada está acontecendo na vida dele, nada está mudando na vida dele, tudo dá errado na vida dele, que a vida dele é uma desgraça, que a vida dele é uma merda, e assim vai. E ele vai secando a vida dele ainda mais. Ele vai secando ainda mais. O que ele profetizou? Profetizou que viesse à existência aquilo que não existia. Não havia carne ali, não havia tendões, não havia nervos, não havia pele, precisava se formar. Então eu profetizei, foi falando detalhadamente, e foi falando detalhadamente, conforme ele foi falando. Isso aqui cai naquela situação que a gente ensina, tá? Às vezes as pessoas querem que Deus faça o milagre 100% sozinho. E Deus não faz. Esse aqui
nos traz, esse texto nos traz uma experiência muito interessante. Adoro citar isso quando prego sobre essa palavra. Que o Senhor poderia dizer assim: Ezequiel, está vendo esse vale? Sim, Senhor. Então, preste atenção e veja o que eu vou fazer aqui. Ele não podia ter feito isso? Sim ou não? Ele fez o quê? Poderão viver esses ossos, Ezequiel? Ele já respondeu positivamente. Começa por aí. Ele já respondeu de forma positiva. Pode mudar essa situação, Ezequiel? Essa situação pode ser mudada? Então é o seguinte, Ezequiel, profetiza sobre ela. Profetiza. Profetiza e diga sim a esse vale. Que é a mesma coisa. Hoje nós estamos numa reunião voltada a que área? Olha, desculpa, é assim, né? Nós aprendemos que tem muitas coisas que a gente não gosta, mas a gente aprende, adquire prazer naquilo que traz resultado. É verdade ou não é? A pessoa pode trabalhar até que naquilo que não está muito satisfeito, não gostaria de trabalhar, mas quando ele colhe resultado, ele adquire prazer. É verdade ou não é? Nessa vida a gente adquire prazer naquilo que traz resultado à vida da gente. E orar, profetizar, estar na presença de Deus é algo que muitas vezes para muitos não é prazeroso. Mas a gente tem coisas que a gente gosta, que a gente tem prazer. Então eu tenho que adquirir prazer naquilo que de repente até então não tenho tanto prazer, para desfrutar de coisas que eu tenho prazer. E ter uma vida abençoada, uma vida próspera, depende da minha oração. Depende daquilo que eu tenho feito espiritualmente. E a gente descobre isso, e descobre isso quando se cansa de lutar na força do braço. É verdade ou não é? A gente descobre isso, que antigamente parecia que era besteira. Acha que eu tenho tempo para ficar indo na igreja, orar? Acha? Então vai na força do braço. Vai na força do braço. Vai na própria direção. Chega um momento que a força do braço acaba. Chega um momento que nós não sabemos o que fazer. E vai faltar direção. E se faltar direção, a gente toma uma série de atitudes erradas, decisões erradas, que trazem consequências. Amém? Por isso que é importante a gente estar buscando direção. Estar fazendo tudo diante de Deus em oração. E aprendendo a fazer e como mudar as situações. Como disse, tem pessoas, desde sexta-feira eu estou falando sobre isso. Tem pessoas que a situação está como um vale de ossos secos. Mas se eu perguntar assim, ele está bravo com Deus, muitas vezes abre a boca e fala o que não deve, que isso não é inteligente, tá? Grava o versículo que eu vou te dar agora. Diz assim: quem endureceu o coração contra Deus e teve paz? Quem endureceu o coração contra Deus e teve paz? Quanto mais se endurece o coração, mais a coisa piora. Então com Deus não tem jeito, a gente tem que se humilhar debaixo das potentes mãos dele. Mas se eu perguntasse assim, a situação está um caos? Tá? Como é que tem sido? Você tem profetizado lá dentro? Tem falado com o seu vale de ossos secos? Tem entrado lá no teu trabalho, na tua mesa, na tua empresa, e tem dito assim
em nome do Senhor Jesus, eu profetizo a esse vale. O que precisa acontecer lá? Aqui precisava criar carne, aqui precisava criar tendões, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo aqui dentro, eu profetizo nesse lugar, uma multidão de novos clientes, eu profetizo em nome do Senhor Jesus, a produção dobrando, triplicando, eu profetizo em nome do Senhor Jesus, uma multidão de funcionários aqui dentro, eu profetizo em nome do Senhor Jesus, a multiplicação da renda, do salário, a multiplicação do faturamento dessa empresa, eu profetizo em nome de Jesus, esse lugar abençoado, esse lugar crescendo, esse lugar avançando, prosperando em nome do Senhor Jesus. Se eu perguntar, seja sincero, quantos faz isso? Ou tem feito isso? A vida de ninguém muda. A vida de ninguém muda porque está chorando, porque está murmurando, porque está revoltado. A vida da pessoa muda com manifestação de fé. A vitória vem com manifestação de fé, com atitudes de fé. A obra aqui não foi completa na primeira vez. Foi duas orações distintas. A primeira era para questões físicas, para que se formasse aquilo que não existia fisicamente. Amém? E a segunda? A segunda para que viesse o Espírito. Às vezes a pessoa diz assim: eu estou com o meu espírito abatido, bispo. Eu estou com o meu espírito desmotivado. Eu estou desanimado. A minha fé está morta. A minha fé está morta. Minha fé morreu. Isso não vai melhorar. O bispo, me falta coragem. Eu estou uma pessoa sem coragem. Eu já fui muito corajosa, mas hoje eu estou uma pessoa sem coragem. A segunda oração, profetiza o Espírito. Então precisava entrar um Espírito ali. Para a obra ser completa, precisava entrar um Espírito ali. Para completar aquilo que começou, precisava entrar um Espírito ali. E um Espírito que trouxesse vida. E muitas vezes o espírito da pessoa está morto. E aquela oração da pessoa, a pessoa orar por si mesma. Eu profetizo o espírito de coragem. Eu profetizo o espírito de fé, eu profetizo o espírito de capacitação, eu profetizo força, coragem, ousadia, visão, direção, discernimento, eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Hoje eu não consigo enxergar, hoje eu estou sem coragem, mas eu profetizo uma mudança de espírito em mim, eu profetizo uma mudança de espírito em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Aquilo que estava morto se tornou um exército enorme. Aquilo que estava morto se tornou um exército enorme. Aquilo que estava morto tornou... Ô bispo, isso não existe. Não? Sim ou não? Sim ou não? Porque é justamente quando nós oramos por uma pessoa, quando nós oramos num lugar, quando nós oramos numa empresa, é justamente a oração que nós fazemos. É justamente a oração para que haja mudança, para que haja prosperidade, para aquilo que não está acontecendo passe a acontecer. Amém? Quando nós oramos por uma pessoa,
Nós repreendemos o espírito da derrota, o espírito do fracasso, a falta de visão, de direção, de sabedoria. O mal que entrou para amarrar a vida dela. Nós profetizamos força, coragem, ousadia. E é assim que tantas pessoas têm vencido. É assim que a vida de tantas pessoas tem mudado. Só que profetizar requer perseverança. Profetizar requer insistência. Profetizar requer perseverança. Jericó, as muralhas de Jericó, quantas vezes teve que ser circulada para que elas caíssem? 7 dias. E no último dia, quantas? Entendeu ou não? Não caiu no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, nem no sexto e nem no sétimo. Para que elas caíssem, ainda no sétimo dia, tinha que fazer quantas vezes? Mais 7 voltas no sétimo dia. Então isso queria dizer que na reta final tinha que haver uma intensificação. Na reta final, quanto mais cansados, tinham que intensificar. E elas desmoronaram. Naamã estava leproso e foi curado da lepra, mergulhando no Jordão quantas vezes? Não foi na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta, na sétima. Perseverança. 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 Eu quero mostrar para você, quando fazia 3 anos e meio que não chovia naquela terra, e Elias foi para orar para voltar a chover, quantas vezes ele teve que perseverar orando, mandando o servo subir ao monte para ver se a chuva estava vindo? Quantas vezes? E quando na 7ª vez ele subiu, aliás, quando ele subiu a chuva já estava descendo? O que ele viu? Só um sinalzinho, só uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem lá no meio do mar se levantando. Mas aquilo já foi o suficiente para ele tomar posse e dizer: corre para que a chuva não nos apanhe. Perseverança e fé. Atitude de fé. Poderão viver esses ossos? Se perguntar para você assim, sua situação pode ser mudada? A situação da sua empresa, do seu negócio pode ser mudada? Tem gente que diria assim, xiii. Melhor perguntar lá no Posto Piranga. Hã? Melhor você perguntar lá no Posto Piranga. O Posto Piranga que vai responder. Tu sabes, Senhor. Deixa eu dizer que sim, sim. Aí o Senhor falou assim, então profetiza. Profetiza. E diga assim a esses ossos. Diga assim a esses ossos. E ele fez o quê? Eu profetizei conforme a ordem. Eu profetizei conforme a ordem. Ele falou com os ossos. Ele profetizou aquilo que precisava acontecer naquela coisa que estava morta, aquela situação que estava morta. Que é a mesma coisa, Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, então direis a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que lhe disser, tudo o que disser lhe será? Tudo o que disser lhe será? Mas se disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, não é para falar do monte, é para falar com o. Não é para falar do monte, é para falar com o. E às vezes a pessoa faz ao contrário, não é verdade? Sim ou não? Nossa, mas como é grande esse monte. Como eu vou fazer para passar por cima desse monte? Como é que eu vou fazer para transpor esse monte? Como eu vou fazer? Não, o Senhor não está falando para falar do monte. Não é para falar da situação. É para falar com ela.
ergue-te, lança-te no mar, ergue-te, fala, monte, sai da minha frente em nome de Jesus. Amém? Mas muitas vezes é feito ao contrário. Eu quero mostrar para você que tudo é feito com a participação do homem. Sem fé é impossível o quê? Mas se uma pessoa está assim, eu profetizo, eu oro aqui dentro, eu profetizo em nome do Senhor Jesus, está tudo morto aqui dentro, não há vida aqui dentro, não tem prosperado aqui dentro, mas eu profetizo em nome do Senhor Jesus, eu profetizo isso aqui andando, eu profetizo isso aqui crescendo, eu profetizo em nome do Senhor Jesus, essas portas não vão se fechar, essas portas não vão se fechar, em nome do Senhor Jesus, eu não aceito mais pagar juros, eu não aceito mais viver endividado, eu profetizo em nome do Senhor Jesus, essa empresa crescendo, ela avançando, ela prosperando, eu determino em nome do Senhor Jesus, eu determino o nome dessa empresa sendo propagado por toda essa cidade, por toda essa região, eu profetizo em nome do Senhor Jesus que o meu nome chegue aos ouvidos das pessoas, eu profetizo em nome do Senhor Jesus, eu determino em nome do Senhor Jesus, ela grande, eu profetizo, empresa cresça, em nome do Senhor Jesus, requer fé, mas muitas vezes a gente diz que tem, só que na hora de usá-la, porque o profetizar é comigo, o milagre é com Deus, o profetizar aqui foi com quem? Foi com? Quem profetizou? Foi Deus ou foi o homem? Foi. E quem operou o milagre? Mas Deus exigiu que o homem fizesse o quê? Porque se fosse ao contrário, ele teria dito assim, ó, ô Ezequiel, fica aqui, observa lá o que eu vou fazer, ó, observa lá, vou te mostrar minha grandeza e o meu poder agora, observa o que eu vou fazer. Foi isso que ele fez? Não. Poderão viver esses ossos? Tu sabes, Senhor. Certamente se ele tivesse dito, impossível, então dá licença, vai, deixa eu achar outro que crê, que você não. Tu sabes, Senhor, então profetiza e fala com ele. Vou te fazer essa pergunta, você não achar, porque se você achar que isso não é inteligente, então pega os teus livros, que tem gente que não crê na Bíblia, mas ele compra qualquer porcaria de livro por aí, de autoajuda, de o poder do positivismo, ele compra como é que chama aquele outro que vendeu, até não querer mais agora recentemente? Como chama? O Segredo. Então aí ele crê que os cosmos, que uma força do universo, ela chama qualquer coisa, menos Deus. Né? Porque se falar que é Deus, ele já não crê, mas se falar que é qualquer outra coisa, dá qualquer outro nome, ele crê. Então é só dele pensar, ele vai atrair. Né? Só dele pensar, ele vai atrair. Mas ele não crê na palavra. Ele não crê na Bíblia. Mas ele crê em outras coisas. Amém, pessoal? Ezequiel, poderão? Essa situação pode ser mudada? Então profetiza. Fala com ela. E eu profetizei como ele me deu ordem. E conforme eu profetizava, o que aconteceu? Fica com a palavra o rebuliço. Houve um barulho, mas fica com a palavra rebuliço. Conforme eu profetizava, as coisas começaram a se mover. As coisas começaram a se movimentar. Conforme eu profetizava, as coisas começaram a acontecer. E olha que eu olhei, e foi criando, foi formando. Veio a carne, veio os tendões, foi formando a pele. Mas não estava completo. Não estava pronto. Aí, profetiza ao Espírito. Profetiza ao Espírito. E diga ao Espírito que venha dos quatro ventos e assopre, entre. E eu profetizei. E conforme eu profetizava, resumo da história, se puseram em pé,
e fizeram um exército enorme. Tem o profetizar para a parte física e tem o profetizar para o espírito. Às vezes o problema está 100% na parte física, outras vezes o problema está no espírito. Eu profetizar. Profetizar sobre quem? Sobre você. Deixa eu fazer essa pergunta para você. Você ora por você mesmo? Sim ou não? Você ora por você mesmo? O que a gente aprende aqui, nós temos que fazer, colocar em prática, sobre nós mesmos. Eu já falei, eu faço libertação em mim. Sabia? Faz, bispo? Faço. Quando eu sinto a necessidade, sinto que tenho que meter a mão na minha cabeça e faço uma limpeza. Toda opressão, toda carga negativa, toda seta maligna, todo espírito contrário que queira atuar na minha vida, não que é meu, em nome de Jesus, sai! Opressão, não é? Não tem dia que você não está oprimido? Sim ou não? Sim ou não? Sabe como é que vem uma opressão? Tem dia que você está pesando 1 tonelada. Tem dia que não é cansaço físico, não é essa falta de dormir. Às vezes a pessoa, você quer ver como acontece muitas vezes na igreja? Ela dormiu bem, mas ela senta no banco da igreja e ela começa a cochilar. Você acha que isso é normal? Sim ou não? E eu posso te provar, hoje eu não faço mais isso, mas eu fiz muitas vezes. Cochilou, fala, por favor, posso fazer uma oração com você? E a hora que eu orava pelas pessoas, quem é mais antigo vai lembrar disso. Orava pelas pessoas, as pessoas muitas vezes manifestavam uma força maligna aí, um espírito. Por quê? Era ela colocar os pés dentro da igreja, o que acontecia? O mal já tomava a mente dela. Ela era tomada por um sono que ela não tinha controle, mas era só na igreja. Só na igreja. Sair da igreja vai até 1 hora da manhã, 2 horas. Mas entrou dentro da igreja, sentou, é a mesma coisa que começar uma canção de ninar. Ela sentou o microfone, começou a falar, a pessoa já... Será que é normal? Sim ou não? De vez em quando você não tem... Você está num nervosismo, numa irritabilidade que você não sabe nem o porquê? Já aconteceu isso com você ou não? Você está à flor da pele? Se for as mulheres, ela vai falar assim, não, mas é a semana, bispo. É TPM. Nem sempre é. Nem sempre é. Sabia? Ela está à flor da pele, nervosa, irritada, uma irritabilidade, um nervosismo que nem ela sabe. Às vezes a pessoa fala, nem eu estou me aguentando. Opressão. Opressão. E assim vai, tem vários sintomas. A pessoa ora por ela. Outras vezes, eu estou falando de oração agora, estou falando de oração libertação, mas agora eu acabei de falar de uma outra oração. Profetiza o Espírito. Que Espírito? Eu profetizo o Espírito de força, de coragem, de ousadia, em nome do Senhor Jesus, de determinação, de valentia. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo um outro espírito. Eu não aceito medo, eu não aceito a dúvida, eu não aceito essa covardia, eu não aceito em nome do Senhor Jesus. Eu preciso tomar decisões e a covardia não deixa que eu tome. Em nome de Jesus eu tomo posse de um outro espírito, eu determino um outro espírito dentro de mim, em nome do Senhor Jesus. Amém? O que o Senhor falou? O que o Senhor falou quando chegou diante da terra prometida? A maior parte olhou e só viu o tamanho do gigante e disse assim: ah, nós não podemos entrar. Ah, não tem como vencer esses gigantes. Nós nunca vamos conseguir. Nós somos como gafanhotos diante deles. Aí Caleb disse assim:
vamos subir animados, porque se Deus se agradar de nós, Deus vai nos colocar nessa terra, terra que emana leite e mel, somente que nós não sejamos rebeldes contra o Senhor, não venhamos temer o povo dessa terra, porque eles são como o nosso pão. Aí o Senhor falou o quê? Todos esses que não creram, não entrarão, mas meu servo Caleb, porque nele houve um outro espírito, ele entrará. E que espírito foi o dele? O espírito da fé, da perseverança, da coragem. Ele não olhou para a situação, ele olhou para o poder de Deus. Se Deus se agradar de nós, vai nos pôr nessa terra. Amém? Profetizar. Aqui ele profetizou sobre a parte física. Você tem que profetizar lá na sua empresa, no seu trabalho. Profetizar, está morto, está tudo morto. Eu profetizo vida aqui. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus vida. Eu profetizo em nome de Jesus essas portas não vão se fechar. Em nome de Jesus, elas vão se ampliar. Em nome de Jesus. Lá, eu profetizo força, coragem, visão, inteligência, capacidade, ousadia. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus discernimento, sabedoria. Eu profetizo em nome de Jesus, eu profetizo um outro espírito na minha vida. Eu profetizo o espírito da vitória, espírito de vencedor. Eu profetizo espírito de vencedor, em nome de Jesus. Amém? Amém, gente? Amém. Houve uma reviravolta, houve um rebuliço, e aquilo que estava morto se tornou um exército enorme, aquilo que não tinha vida se tornou um exército enorme, mas tudo através da fé, através do profetizar. Amém? Não estou te contando histórias, tá? Nós vamos profetizar. Quando Deus nos traz uma mensagem como essa, é porque Deus quer fazer um rebuliço na sua vida, no seu negócio, na sua casa, na sua empresa. Deus vai mudar situações aqui hoje, em nome de Jesus. Amém? Fique em pé, por favor.